Empresários e investidores brasileiros. O prazo para a declaração do imposto de renda está chegando ao fim. E vocês sabiam que houve mudanças na forma de declarar bens no exterior? Neste vídeo, vou te explicar os critérios e os prazos para que você possa, de fato, declarar os seus bens da maneira correta. Além disso, vou te mostrar o passo a passo para você declarar offshores, contas bancárias e trusts no exterior, para que você possa declarar todos esses itens sem cometer nenhum erro e evitar problemas de conformidade com a Receita Federal. Então, roda a vinheta. Eu me chamo Matheus Marques, sou contador tributarista e diretor de estruturação empresarial aqui na Telecojus. Antes de a gente iniciar, peço para vocês deixarem um like, se inscrever no canal e também compartilhar esse vídeo com aquelas pessoas que vocês acreditam que todas as informações que vão ser passadas nesse vídeo vão ser úteis. Todos os anos, antes do período de início da declaração do imposto de renda, a Receita Federal emite uma instrução normativa. Dentro dela, existem diversas regras e critérios que os contribuintes devem seguir para realizar a declaração de maneira adequada. Dentro dessa instrução normativa, o primeiro item que a gente precisa se atentar são os critérios de obrigatoriedade de entrega da declaração. Todos os anos esses critérios são mudados, principalmente em decorrências de mudanças legislativas ou de atualizações de tabela de imposto de renda, por exemplo. Para os bens e ativos do exterior, a gente teve uma mudança legislativa bastante importante. No final de 2023, foi promulgada a Lei das Offshore, e dentro dela trouxe novos critérios para o ano já de 2024, o ano anterior, já trouxe novos critérios de declaração naquela época, e para esse ano se tornou um critério obrigatório. Então, todas as pessoas que possuem bens e ativos no exterior e oferem rendimentos com esses ativos no exterior são obrigadas a declarar esses itens no imposto de renda, como também entregar toda a declaração do imposto de renda. Antes de entrarmos no detalhe sobre as mudanças que a lei causou, é preciso se atentar ao prazo de entrega da declaração. Na instrução normativa está previsto que o prazo de entrega é até o dia 30 de maio de 2025, até as 23 horas e 59 minutos. Então fiquem atentos para não perder esse prazo, certo? Bem, entrando agora na parte da mudança legislativa em si, até a promulgação da lei a gente tinha um formato que as offshores eles traziam um grande benefício de diferimento tributário. Isso porque você só pagava o imposto de renda quando repatriava os recursos para o Brasil. Ou seja, enquanto você deixasse o dinheiro no exterior, enquanto você oferisse lucros, rendimentos lá no exterior, você não pagava imposto, enquanto esse dinheiro estivesse lá fora. A partir do momento que você trazia esses recursos para o Brasil, fazia uma operação cambial, esses dinheiros entravam em contas aqui no Brasil, você ficava sujeito a pagar o imposto de renda conforme a tabela progressiva, que vai de 7,5% até 27,5%. Então a maioria das pessoas, quando trazia esses recursos aqui para o Brasil, estava sujeito a essa alíquota de 27,5%, a alíquota bastante elevada. Com a mudança na lei, a gente não tem mais esse diferimento tributário. Então a gente não pode deixar esses recursos anos a fio lá no exterior sem pagar o imposto. Com a mudança, o pagamento do imposto agora é anualmente, independentemente de você trazer esses recursos para o Brasil. Então, ao oferir o lucro, oferir o rendimento no exterior, tem que pagar 15% sobre esse lucro anualmente. E aí a gente já tem essas duas mudanças, né? A gente não consegue mais diferir o pagamento do imposto por tanto tempo, porém a alíquota caiu de 27,5%, que era basicamente o que todo mundo se enquadrava ao trazer recursos aqui para o Brasil, para 15%. Então a gente perde por um lado e ganha no outro. Outros dois pontos de mudança que a Lei das Offshore trouxe e já valeram para a declaração do ano passado, e que se você optou e aderiu lá no ano anterior, você já tem que seguir esses mesmos critérios para esse ano e para os próximos, é referente à atualização de bens a valor de mercado e a forma de declaração, que ficou popularmente conhecido, ou pelo menos em termos técnicos em conversas, como o formato opaco e o formato transparente. No momento em que a lei passou a valer, os contribuintes tinham a opção por atualizar os bens que já estavam lá no exterior há bastante tempo pelo valor de mercado atual deles e pagar uma alíquota reduzida, em vez de pagar os 15% a partir de 2025, no momento que tivesse oferido os lucros, eles pagariam apenas 8% sobre esse valor que foi atualizado. Então, para quem já tinha perspectiva de trazer esses recursos aqui para o Brasil, era uma boa oportunidade de já pagar os 8% e trazer para cá.
já que, independente de trazer ou não, você já iria pagar 15%, é uma boa oportunidade para quem teve na época de, em vez de pagar 15%, pagar apenas 8%. A segunda parte é em relação ao regime de transparência fiscal. Dentro da lei das offshore, você tinha a opção, lá na declaração do ano anterior, de, no caso de entidades controladas, em vez de você declarar a entidade em si, você declarava os bens que compõem aquela entidade. Então, imagina que você tem uma PIC, uma empresa para investimentos, e aí você investe na Bolsa dos Estados Unidos. E dentro dessa empresa você tem ações da Apple, Google, Amazon, Costco, dentre outros. Com esse regime de transparência fiscal, em vez de você declarar que tem uma offshore nas Bahamas com um capital de 100 mil, você iria declarar cada um dos itens que compõem aquela offshore. Então, quanto de ações da Apple você tem, quanto de ações da Google você tem, quanto de ações da Amazon você tem e assim por diante. Com esse regime de transparência fiscal, os contribuintes têm uma vantagem, porque dentro das regras contábeis de uma empresa, em termos fiscais, é preciso que você faça a atualização a valor justo desses bens que compõem os ativos da empresa. Então, se você comprou uma ação da Apple por $50 e ela passou a valer 60 ao final do ano, dentro da empresa você tem que registrar esse ganho e pagar os 15%. Enquanto que na pessoa física, você deixa apenas pelo valor de custo que vai na sua declaração e apenas no momento da venda daquele bem é que você ofere o ganho de capital e paga os 15%. Porém, nem tudo são flores. Essa é uma das vantagens, mas também tem uma pegadinha. Isso vai muito do perfil do investidor. Você quer de fato que o governo brasileiro saiba todas as suas informações, todos os seus ativos que compõem a sua offshore? Eu acho que não faz tanto sentido, né? Então, em vez de optar pelo regime de transparência, você poderia ter optado pelo regime opaco, que foi popularmente chamado. Então, dentro desse formato, você declararia apenas a offshore em si. Então, você iria declarar que tem um offshore nas Bahamas com um capital de 100 mil reais, por exemplo. E com isso, os bens que compõem a offshore não estariam expostos. O governo brasileiro vai saber apenas que você tem um offshore nas Bahamas e não necessariamente os bens e ativos que compõem aquela empresa. Antes de entrarmos na parte prática da declaração, é preciso a gente entender 3 conceitos que a lei traz e que vão servir para que você possa escolher os campos adequados no momento da declaração. Dentro da lei das offshore, eles classificam os bens que vão estar sujeitos ou impactados por essa lei em 3 categorias. São as aplicações financeiras, as entidades controladas e os trusts. Pois bem, o primeiro item, que são as aplicações financeiras, dentro da lei das offshore ela tem uma classificação bastante completa. É considerado como aplicação financeira investimento em ações, contas bancárias que você tenha no exterior e tenha rentabilidade, qualquer pagamento de royalty, rendimento, tudo isso é considerado uma aplicação financeira que você obtém rendimento. Então, para esse tipo, a declaração vai ser em um formato. O segundo item são as entidades controladas. Para a lei, as entidades controladas são aquelas que você, em conjunto com outras pessoas, controlam mais de 50% das ações dessa empresa. E aí essas pessoas em conjunto, que podem estar controlando com você, são normalmente parentes, pais, filhos, que se somados em conjunto a participação ultrapassar 50%, é considerado uma entidade controlada, além de outros critérios como influência em votos, em assembleia, ter poder de decisão dentro da empresa. O terceiro item são os trusts, que é um modelo de contrato onde você terceiriza a gestão dos seus bens para um family office que faz toda essa gestão e também tem uma forma específica de declarar esse item na declaração. Então vamos lá, vamos ver agora na prática como é a declaração de aplicações financeiras no exterior. Dentro do programa você tem que ir na parte de bens e direitos e incluir um novo bem. O primeiro campo a ser preenchido é o grupo, que aqui no exemplo nós vamos trazer é que você está investindo em ações da Microsoft na Bolsa dos Estados Unidos, certo? Então o primeiro item é um grupo, então você está declarando participações societárias. O segundo item é o código que você tem que preencher, que nesse caso são ações, inclusive as listadas em bolsa, que é o caso da Microsoft. Mais um item que precisa ser preenchido, o país, tá? Nesse caso, como as ações são negociadas nos Estados Unidos, utilizar o código 249 para os Estados Unidos. Na sequência, tem a parte da discriminação. Aqui é importante você colocar quantas ações você tem, o nome da empresa e também a corretora que você está realizando as negociações
e que faz a custódia desse ativo. O próximo item é você confirmar aqui se é negociado em bolsa, né, sim ou não, nesse caso é sim, e colocar o código de negociação do ativo na bolsa de valores, que no caso da Microsoft é o MSFT. Na sequência, você vai declarar quanto investiu nesse ativo. É importante ressaltar que nesse campo você sempre vai preencher pelo valor de custo, ou seja, o valor que você de fato aportou. Não precisa fazer nenhuma atualização conforme a variação das cotas no mercado, certo? Então, nesse exemplo aqui, a gente está considerando que o investidor já tinha R$100 mil aplicado em ações no ano de 2023, ele fez essas aplicações durante o ano de 2023 e durante o ano de 2024 ele não fez nenhum investimento. Então, na situação em 31 de dezembro de 2024, ele vai preencher o mesmo valor, né, de R$100 mil. Caso ele tivesse investido durante o ano de 2024, esse valor aqui seria maior, poderia ser 120 mil, 130 mil reais, conforme o valor que foi aportado no ativo, certo? O próximo item, que é a novidade que a declaração trouxe para atender à legislação, certo? A gente tem mais dois campos. O primeiro são as aplicações financeiras e o segundo campo são os lucros e dividendos. É importante ressaltar que nesse caso aqui, como você está investindo na pessoa física, é uma ação, mas não é uma entidade controlada por você, então ele se enquadra como uma aplicação financeira. Então nós vamos utilizar o campo da esquerda, o campo de aplicações financeiras. O campo de lucros e dividendos vai ser aplicado apenas para as entidades controladas. Então veja que, apesar de você ter ações da Microsoft e receber dividendos dessa empresa, você não declara nos lucros e dividendos, você declara como uma aplicação financeira. E aqui, nesse item, você deve declarar o lucro ou prejuízo que você teve. O prejuízo seria em situações que você realiza a venda desse ativo com prejuízo. Estamos considerando que é uma pessoa que só está fazendo aporte sem realizar vendas. Então você vai declarar aqui quanto recebeu de dividendos e no item ao lado você vai declarar o imposto que você pagou no exterior. É importante ressaltar que lá nos Estados Unidos existe sim uma tributação sobre dividendos. Em regra que essa tributação varia entre 30% e 35%. E nesse cenário, como aqui no Brasil a alíquota é apenas de 15%, de regra geral você não vai precisar pagar nenhum imposto a mais aqui no Brasil, já que pelos acordos é possível compensar o que foi pago lá fora. Se você considerasse apenas a tributação brasileira, você pagaria só 15%, mas na prática você vai acabar pagando 30% ou 35% conforme a retenção que acontecer nos Estados Unidos. A vantagem é que não vai ter nenhum adicional ao declarar esses recursos aqui no Brasil. Agora, vamos passar para a declaração de entidades controladas no exterior. E aqui o primeiro item a se atentar é o formato que você optou na declaração do ano anterior. Caso você tenha optado pelo formato transparente, ou seja, em vez de declarar offshore, você declara cada um dos bens que está compondo aquela offshore, você não pode mudar de escolha e tem que repetir o mesmo formato que foi entregue no ano anterior. E como vão ser ativos individuais que você vai declarar, é só pegar o exemplo que a gente fez agora anteriormente e seguir para cada um dos ativos que você tiver dentro da offshore. Agora a gente vai mostrar para quem optou pelo formato opaco, aquele formato que você declara apenas as offshore e as cotas que você detém dela. Então vamos lá. Mais uma vez, ir na aba de bens e direitos, incluir um novo bem, e aí o primeiro item novamente é preencher o grupo, que vai ser participações societárias, e o código. Aqui eu utilizei cotas ou times de capital quando você tem uma sociedade limitada no exterior, mas caso seja um SA, uma sociedade por ações, aí você escolhe o código 1. Aqui no exemplo é uma empresa localizada nas Ilhas Cayman, então o código de localização do país também se altera. E o item seguinte é a discriminação. Aqui é importante você colocar quantas cotas você tem de ações da empresa, né, conforme a sua participação. A empresa pode ter 100 mil cotas e você ser detentor apenas de 50%. Então você vai declarar apenas a sua parte na sua declaração individual. Então você vai declarar a quantidade de cotas, o nome da empresa e também o país que ela está registrada. É importante conter essas informações aqui no campo de discriminação. O item seguinte é o saldo daquele ativo que você tinha, tanto em 31 de dezembro de 2023 quanto em 2024. Esse valor é também o valor de custo, é o valor que você aportou na empresa
que você enviou para o exterior a título de investimento. Aqui a gente está seguindo a mesma lógica. Uma pessoa que investiu durante o ano de 2023, né, fez a abertura da empresa e aportou 50 mil reais para compor as cotas daquela empresa e no ano seguinte não fez nenhum aporte, né, durante o ano de 2024. Então, nessa situação, basta apenas repetir o valor que foi colocado no ano anterior. Entrando na novidade, né, conforme mencionei anteriormente, você não vai utilizar o campo da esquerda, de aplicações financeiras, e sim um campo da direita de lucros e dividendos. Aqui é importante ressaltar que pela lei das offshore, com essa mudança, é preciso que você apure os demonstrativos contábeis da empresa, apure o lucro dela, e esse lucro que você identificar ao fazer o demonstrativo é o que você deve levar aqui para a declaração. Lembrando que por estar no exterior, esse lucro vai ser auferido em dólar ou em outra moeda, né, conforme a jurisdição, e na sequência você precisa converter esses valores para reais. E pela legislação você deve converter com a cotação, no caso aqui, vamos supor que é dólar, a cotação de câmbio para venda no dia 31 de dezembro, no caso aqui de 2024, mas nos anos seguintes, sempre no último dia útil, tá? Então sempre lembrar de, após apurar os valores do lucro em dólar, fazer essa conversão com o dólar do último dia útil, tá? No exemplo aqui, a gente colocou que teve um lucro de 32 mil reais, né, aproximadamente, e aqui, caso essa empresa esteja localizada no paraíso fiscal, que não cobra impostos dessa empresa por rendas auferidas em outro país, não vai ter nenhum imposto pago no exterior. Então aqui esse valor vai ficar zerado. É importante ressaltar que sobre esse valor vai ter a tributação de 15%, né, independente de você distribuir ou não, e o sistema já vai calcular esse valor automaticamente. Então no outro campo, que vai ter o resumo do cálculo do imposto, você vai poder encontrar essa informação de quanto foi o imposto a pagar sobre esse valor aqui que teve de dividendos. Um item interessante, porque como a legislação mudou e você não precisa necessariamente trazer esse recurso para o Brasil, caso você não traga e esse dinheiro ainda continue lá fora, o dividendo que você declarou que obteve com a empresa, ele se torna um crédito a receber. Então você precisa ir novamente na aba de bens e direitos e incluir um novo bem, que dessa vez é o crédito de dividendo daquele ano de 2024 que você tem a receber. Pode ser que você receba em 2025, pode ser que você receba em 2026 ou daqui a 10, 15, 20 anos. Mas é importante registrar que naquele ano a empresa teve o lucro. Então vamos lá. Mais uma vez, na aba de bens e direitos, você vai incluir um novo bem. Na parte de grupo, você inclui o item crédito, certo? Na parte do código, a gente ainda não tem nenhum código específico na declaração de imposto de renda. Então opte pelo código 99, outros créditos. A localização do país, você vai colocar a mesma localização da empresa, no exemplo aqui é as Ilhas Cayman, e na parte de discriminação é importante você colocar que é crédito de dividendos a receber, especificar o ano daquele dividendo e a empresa que gerou aquele direito para você. Isso é bastante importante porque a legislação ela traz uma vantagem para o investidor nessa situação específica. Porque quando termina o ano e você apurou o lucro da empresa, você vai converter para reais. Então imagine que você converteu um lucro de 10 mil dólares pela cotação de 6 reais. Então você registrou aqui que teve um crédito a receber de 60 mil reais. Porém, você não vai trazer esses recursos agora. Imagina que você vai trazer daqui a 10, 15, 20 anos. E em vez do dólar estar 6 reais, ele está 10, 15, 20 reais. Se você registra hoje esse crédito de dividendo a receber, mesmo que você traga esse valor no futuro com uma cotação maior e você repatrie um valor maior, em vez de 60 mil reais, você traga 80, 90, 100 mil reais, esse valor que você trouxe a mais, ele não vai ser tributado. Então é importante você declarar esse crédito que você tem a receber, especialmente se você só pretende trazer esse recurso daqui a 10, 15, 20 anos. Porque o que a gente tem visto ao longo dos anos é a tendência do real se desvalorizar perante o dólar. Anos atrás, a gente já teve época que o dólar estava praticamente pareado 1 para 1 com o real. Teve época de dólar 2 reais, 3 reais e agora já está em 6. Daqui a 10, 15 anos pode estar 7, 8, 9, 10 reais. Ninguém sabe. Mas se você declara nesse momento e trava com a cotação do dólar daquele ano, pode ser que quando você traga esse dinheiro no futuro, você tenha um ganho e não precise pagar imposto. Voltando aqui para o programa,
Existe um campo aqui também para ser declarado, que é a situação em cada um dos anos. Em 2023, a situação era zero, aquela empresa ainda não teve lucro. Em 2024, você declara o mesmo lucro que teve lá na parte de bens e direitos que aquela empresa obteve. Você declara aqui na situação de 31 de dezembro de 2024. Enquanto você não trouxer esse lucro, você vai registrando ano a ano o mesmo valor, até que o dia você traga esse recurso e aí você faz uma baixa desse saldo que você tem a receber. O terceiro item para a gente mostrar aqui como declara são os trusts. Cabe salientar que, conforme está destacado na lei, os trusts você não pode declarar apenas que tem um trust, então você não consegue optar pelo formato opaco. Você precisa necessariamente optar pelo formato transparente e declarar cada um dos bens que estão dentro daquele trust. A declaração do trust basicamente vai seguir os passos anteriores. Se dentro do trust você tiver uma entidade controlada, você vai seguir os passos que a gente passou aqui para a entidade controlada. Caso você tenha aplicações financeiras dentro do Trust, você vai seguir o mesmo critério de aplicações financeiras que a gente comentou. Então, para o Trust, como a legislação ela já diz que você tem que declarar cada um dos bens individualmente, a gente não tem muito o que mudar. Então, você já segue as orientações que foram passadas, que vai dar certo. Até aqui, você deve ter visto que a gente comentou os critérios, os prazos de entrega e também como declarar cada um dos bens do exterior. Você deve ter visto que a legislação é cheia de peculiaridades e critérios a serem seguidos. Então, para que você não tenha problemas de conformidade com a Receita Federal, tenha que pagar multas, juros, cair na malha fina, que já é um transtorno, você precisa de um suporte especializado. E a Telecojus é uma empresa preparada para isso. Com a nossa equipe, você protege os seus ativos de forma estratégica. Nós somos especialistas na criação de estruturas patrimoniais internacionais que vão proteger todos os seus ativos dos riscos que a gente mencionou aqui anteriormente. Nós estaremos prontos para oferecer a orientação personalizada que você precisa, desde a abertura das empresas até a declaração dos ativos. Não deixe de garantir uma habilidade sólida para você e a sua família. Se você ainda tem dúvidas sobre o tema, escreve aqui nos comentários que a nossa equipe vai te responder. Eu me despeço por aqui e até o próximo vídeo.